Vamos iniciar mais uma apresentação da IBS para investidores. Se você é investidor, essa apresentação é para você. O objetivo dessa apresentação é apresentar como funciona o mercado de energia solar, quais são os riscos de investir no mercado de energia solar e quais são as garantias que a IBS oferece para aqueles que investem em energia solar através do ecossistema da IBS. Então, para iniciar, vou falar um pouquinho da IBS. A IBS é um ecossistema criado para gerar prosperidade, para trazer segurança, garantir rentabilidade para os investidores. De forma bem resumida, o nosso ecossistema foi criado todo em torno de investidores, tanto para investidor de alto consumo, quanto para investidores para conectar na cooperativa. E na sequência, vou explicar um pouquinho mais sobre a importância da cooperativa nesse processo de investimento em energia solar. Nós credenciamos integradores, pessoas honestas, idôneas, com produto e serviço de qualidade. Temos corretores que também fazem parte, têm um papel importante na operacionalização do ecossistema. Credenciamos distribuidores com produto de qualidade e preço extremamente competitivo. Temos todas as plataformas de financiamento, gestão da logística, assessoria jurídica, de engenharia, sistema, departamento de marketing, treinamento, licitação e a nossa própria cooperativa, uma cooperativa que pertence ao ecossistema, e isso é muito importante quando se fala de usina de investimento. O objetivo dessa apresentação é nós falarmos sobre usinas de investimento, e a cooperativa IBS tem um papel importante. Então, antes de eu falar um pouquinho sobre a cooperativa e como a IBS atua no mercado, eu vou explicar como funciona o investimento em energia solar. Eu vejo que tem muita confusão, muitas dúvidas em relação ao funcionamento. Nós temos uma apresentação aqui, uma explicação bem simples, vai ficar fácil de entender como funciona o mercado de investimento em energia solar. A melhor forma de entender é fazer um paralelo com o investimento imóvel, que é um investimento que a gente está mais acostumado a ver. Então, se você pegar o investimento de imóvel, imagine que você tem um terreno lá para investir no imóvel, fazer uma casa para alugar, ou você tem um terreno para fazer uma usina para alugar. No caso do imóvel, você vai contratar uma construtora para construir esse imóvel. No investimento solar, você vai contratar um integrador. Então, o integrador é a empresa de energia solar que faz a integração da usina junto à concessionária, Por isso se chama integrador. Então, imagine que você tem essa situação aí dos dois terrenos, você vai fazer um investimento de 300 mil para construir uma casa, para pôr para alugar, ou você vai fazer um investimento de 300 mil numa usina para pôr para alugar também. Então, a diferença do aluguel, uma casa de 300 mil você vai alugar por algo em torno de R$1.000, enquanto uma usina de 300 mil você vai alugar por algo em torno de R$6.000. Então, a gente já vê que é uma rentabilidade muito alta, uma oportunidade muito boa investir no mercado de energia solar. Então, funciona da mesma maneira. No mercado de energia solar, é um aluguel de usina. Vamos entender um pouquinho melhor. Imagina que para você alugar o seu imóvel, tem esse imóvel aqui para alugar, você leva para a imobiliária achar um inquilino. No solar funciona exatamente da mesma maneira. Você vai até a cooperativa e pede para a cooperativa: olha, eu tenho essa usina aqui e eu preciso dos inquilinos para alugar a minha usina, alguém que alugue para consumir a energia que está sendo gerada. Então, tanto na imobiliária quanto na cooperativa, não é exatamente a imobiliária que busca esses inquilinos, são os seus corretores, A imobiliária tem corretor de imóvel que busca os inquilinos, a cooperativa também tem os corretores que buscam os inquilinos. Então, os inquilinos é que alugam essa usina. Então, isso é importante deixar claro. A gente vê muita confusão, o pessoal falando compra de energia, compra de crédito de energia. Não é assim que funciona, não existe compra e venda de energia. O que existe é aluguel da usina. Da mesma maneira como você investe em um imóvel e coloca ele para alugar, você investe numa usina e coloca ele para alugar. E quem faz essa intermediação do aluguel, que conecta o inquilino, o locador ao locatário, é a cooperativa. No nosso caso, a cooperativa IBS é uma cooperativa que faz parte do ecossistema do Instituto Brasileiro de Energia Solar. Então, é assim que funciona o investimento em energia solar. Essa é a forma mais fácil de entender o funcionamento. Existem algumas diferenças entre investir em imóvel e no solar. Uma delas é a questão do terreno. No caso de um investimento em imóvel, você não pode alugar um terreno, construir uma casa em cima de um terreno alugado e alugar a sua casa construída num terreno que não é seu. Não tem como você fazer isso no imóvel. Porém, você pode fazer isso no solar sem problema nenhum. Então, você pode alugar um terreno
construir a sua usina em cima desse terreno e alugar a usina que está no terreno alugado. Então, se você fizer isso, a própria cooperativa busca esse terreno, faz o contrato de aluguel, de arrendamento desse terreno, sem problema nenhum. É vantajoso para aquele que não tem o terreno e quer investir, e é vantajoso para o dono da terra que quer alugar o terreno. É muito mais rentável, por exemplo, alugar um terreno do que plantar soja, por exemplo. 1.000 metros quadrados, ele vai ganhar aí 20 vezes mais do que ele ganha plantando soja. Então, é bom para o dono do imóvel e é bom também para o investidor. Então, mais uma vez, quem faz isso não é exatamente a cooperativa, é o corretor da cooperativa que busca esse terreno para ser alugado para o investidor. No caso, se você não tiver um terreno, você vai ter uma taxa de arrendamento, um valor que você vai ter que pagar para arrendar essa terra, e também o aluguel da terra, 10% do aluguel da sua usina vai ficar com o proprietário da terra. Então, reduz aí 10% a sua receita mensal com o aluguel da usina, caso seja num terreno alugado. Se for seu próprio terreno, daí não vai ter nenhuma taxa e nem aluguel do imóvel. Então, de forma bem resumida, como que funciona o investimento em energia solar? Você contrata um integrador, que é a empresa de energia solar, para construir a usina, integrar ela na concessionária, traz essa usina para a cooperativa e a cooperativa, através de seus corretores, traz os inquilinos que vão alugar essa usina. Esse é o investimento em energia solar, muito similar ao investimento em imóvel. Então vamos falar agora um pouco sobre rentabilidade, né? Tá, Vinícius, é rentável? Vale a pena investir nesse mercado, né? Financeiramente falando, é vantajoso? Vamos falar um pouco sobre rentabilidade e na sequência eu falo sobre os riscos desse investimento. Então vamos pegar o exemplo aqui de uma usina de 75. Uma usina de 75 vai gerar 13.500 kWh mês, médio, né? Então, para você fazer uma usina dessa, você vai fazer um investimento aproximado de 300 mil. Para você ter um valor exato de quanto vai custar uma usina, você tem que pedir o orçamento para o integrador, né? A empresa de energia solar que convidou você para participar dessa apresentação, ela que precisa fazer o seu orçamento, porque são muitas variáveis, tem terraplanagem, tem cerca, enfim, tem algumas variáveis que impactam no valor da usina, mas aqui é uma estimativa bem plausível para a gente fazer uma simulação aqui para calcular a rentabilidade. Então, uma usina de 75, 300 mil, desse valor já está incluso a taxa de operacionalização, então parte desse valor vem para a cooperativa, então a cooperativa, como uma imobiliária, ela utiliza esse recurso para trazer os consumidores, ela utiliza esse recurso para remunerar os corretores que vão buscar os consumidores. Então a cooperativa IBS tem uma estratégia comercial extremamente agressiva para não faltar consumidores. Então ela utiliza esse recurso, é como se uma imobiliária estivesse falando assim, olha, eu pago R$ 13.500 para o meu corretor trazer o inquilino que vai alugar o teu apartamento. Então é uma remuneração tão alta, tão agressiva, que é praticamente impossível o seu apartamento não ser alugado. Então é dessa maneira que a cooperativa IBS atua para trazer segurança para o investidor. Vou falar um pouquinho mais sobre isso na sequência. Então, o que o consumidor ganha? Aquele que está alugando a usina. Ele vai alugar parte da usina, vai consumir, né, parte da energia que está sendo gerada por aquela usina, e ele vai ter uma redução de 10% a 20% na conta de luz dele. Ele não paga nada para se tornar um consumidor, ele não paga nada para alugar, ele só recebe a economia. Então é um aluguel ao contrário, né? Ele aluga a usina e economiza dinheiro, ele economiza 20% na conta de luz, né? 20% menos do que ele paga hoje alugando da própria concessionária. Se você for ver bem, todos nós alugamos a usina, só que nós estamos alugando a usina da concessionária. Aqui você pode alugar uma usina de um terceiro e ter essa redução de até 20% na conta de luz. Caso você não tenha terreno próprio e opte por alugar, arrendar um terreno para fazer o seu investimento, você vai ter aí um acréscimo de R$10 mil, que é a taxa de arrendamento para uma usina de 75. Tá? Esses 10 mil não está incluso nesse valor dessa simulação, isso é somente caso você não tenha uma terra própria. Tá? Se você não tem uma terra própria e quiser fazer na terra de um amigo, de um parente, um conhecido, você não vai ter essa taxa de arrendamento. Isso aqui é para que nós vamos atrás da terra para você, certo? E fazemos toda a intermediação. Então vamos lá, vamos calcular a rentabilidade. 300 mil de investimento, 6 mil de aluguel por mês, né? O que vai rentabilizar mensalmente o aluguel de uma usina de 75. Isso vai variar de região para região, cada concessionária. Então existem algumas variáveis, quantidade de overload. Então isso também você precisa pedir para o integrador fazer o cálculo para você ter um valor mais preciso.
E além disso, você vai ter a venda do crédito de carbono. Então, o crédito de carbono, a gente pode comercializar isso no mercado internacional e gera aí aproximadamente um 13º aluguel da sua usina. Então, 6 mil por ano em relação à venda do crédito de carbono dessa usina de 75. Então, a rentabilidade total 2,7% ao mês. Se a gente considerar o crédito de carbono, se a gente não considerar o crédito de carbono, ainda fica 2% ao mês. Uma rentabilidade extremamente alta. Se você comparar aí com o mercado financeiro, vai ser difícil você conseguir uma taxa de 1% ao mês. Nós estamos falando aí de 2% ao mês. A rentabilidade é tão alta que compensa, inclusive, você pegar recurso de terceiro, pegar dinheiro, financiamento para fazer o investimento na usina, porque o valor que você vai pagar no financiamento é menor do que a rentabilidade que você tem no investimento. Então, é um investimento extremamente rentável. No caso de você não ter a terra, você vai diminuir R$600 do aluguel e acrescentar R$10 mil no valor do investimento. Ainda assim, a rentabilidade fica 1,9% ao mês e 1,74% ao mês se desconsiderar o crédito de carbono. Ainda assim, é extremamente rentável investir, mesmo que você não tenha terra própria. Então, a rentabilidade geral vai girar aí em torno de 1,6% ao mês até 2,4% ao mês nas regiões do país aí que tem um valor de energia um pouco mais elevado. Então, rentabilidade o retorno do investimento de 50 meses, de 4 no máximo 5 anos de retorno de investimento. Então, em 5 anos você recupera o investimento e depois você vai ter essa aposentadoria, esse valor de aluguel aí continuamente. A vida útil de uma usina, a garantia de fábrica é 20 anos de produção. Nós estamos falando aí de 20, 30, 40, 50, 60 anos de vida útil de uma usina fazendo as manutenções. Então, essa é a rentabilidade do investimento. Agora vamos falar um pouco sobre o que o investidor procura. Você está pensando em investir. O que todo investidor procura? Rentabilidade e segurança. Você quer colocar o seu capital num investimento que você tenha segurança do teu capital, que você não vai perder o teu dinheiro e que ao mesmo tempo você tenha rentabilidade, uma rentabilidade boa. Então, a gente acabou de ver que a rentabilidade é extremamente alta, muito mais alta do que investir em imóvel, muito mais alta do que o mercado financeiro. Tá, mas quais são os riscos, Qual é a segurança dessa operação? A rentabilidade é boa, mas a segurança é boa? A gente vai falar sobre os riscos desse tipo de investimento e quais são as garantias que a IBS oferece. A maior parte dos riscos de investir em energia solar estão ligados à confecção da usina. Então, você vai criar essa usina e coisas, decisões erradas podem ser tomadas, problemas podem ser gerados na hora de você fazer essa usina. Por isso, a IBS ela gerencia toda a cadeia de produção, todo o processo de produção da usina é gerenciado pela IBS. Então, uma vez que você está comprando através de um integrador credenciado à IBS, você tem a garantia da própria IBS. Como que a IBS faz para ter essas garantias? Eu vou ir ponto a ponto, começando pelo fabricante. Então, você vai fazer uma usina, você precisa de uma marca de placa solar, um fabricante de placa e um fabricante de inversores, principalmente, além de cabos, conectores e todos os periféricos. Mas principalmente o inversor e a placa. Você precisa comprar de um fabricante de qualidade. Qual que é a importância de um fabricante de qualidade? Um produto de qualidade ele não vai ter problema de superaquecimento. Se ele não tem superaquecimento, ele tem uma performance muito maior e uma durabilidade muito maior. Isso garante uma maior geração de energia ao longo do tempo. Então, isso aqui é um investimento. Você está colocando um capital para ter um retorno. O teu retorno está ligado diretamente à quantidade de energia que é gerada. Então, se você usa um produto de qualidade, a geração de energia vai ser muito maior, a durabilidade vai ser muito maior. Isso garante a maior rentabilidade para o teu investimento. Produto de qualidade tem uma durabilidade maior, uma garantia melhor, assistência muito melhor no fabricante de qualidade e isso traz uma bancabilidade também muito maior. O que é a bancabilidade? É a qualidade financeira da indústria que está produzindo material. É a certeza de que essa empresa não vai fechar amanhã ou depois, ela vai ter uma vida útil muito longa. Isso traz segurança para a sua operação. Investir numa empresa que tem já mais de 20 anos de mercado, um fabricante de produto que tem mais de 20 anos de mercado vai trazer uma segurança muito maior para você.
Quais são as marcas que nós recomendamos? Sungrow, líder mundial, maior fábrica de inversores do mundo, mais de 26 anos de mercado no solar, então uma empresa extremamente robusta e segura. Huawei, a segunda maior do mundo, só para vocês terem uma ideia, Sungrow e Huawei juntas representam 55% do mercado mundial. Essas duas juntas representam mais do que todas as outras somadas. Então são empresas extremamente robustas, bancáveis, com produto de extrema qualidade. E o Solis também é a terceira maior do mundo com atuação no Brasil, líder mundial na linha monofásica, são as 3 top de linha no ramo de inversores. Placas, nós temos diversas placas, né, que garantem essa qualidade. Existe uma qualificação no mercado chamada Tier 1 que traz essa segurança de robustez do fabricante e qualidade do produto. Então trabalhamos com placas Tier 1 e produtos e inversores premiums que vão trazer qualidade e rentabilidade, né? Recomendamos essas 3 marcas. No Brasil, Huawei também conhecido como VEG, né? Também trabalhamos aqui pela IBS. Distribuidoras, né, de qualidade, distribuidores que vão ter assistência e suporte, isso garante a rentabilidade do teu investimento, que tenha bancabilidade. Distribuidor é aquele que representa o fabricante no Brasil, né? Então uma distribuidora que tem bancabilidade, que vai ter, né, capital para manter a operação e que tem a procedência do produto, então isso traz segurança. Então precisamos de um bom fabricante, né, uma boa indústria, marca do produto, e um bom distribuidor aqui no Brasil que vai dar todo esse acompanhamento e suporte para nós. Então a IBS só credencia distribuidores, né, com produtos de extrema qualidade, que tenham idoneidade, bancabilidade, isso tudo para trazer segurança para os investidores. Temos também a questão do financiamento, as melhores taxas de juro para financiamento solar. Lembrando que o financiamento solar é o financiamento que você dá à própria usina como garantia do seu financiamento. Então você não precisa alienar nenhum imóvel, nenhum bem. É claro, se você é do agro, por exemplo, conseguir um financiamento agro vai ser uma taxa muito melhor do que um financiamento solar. Porém, aqui existe a oportunidade de você financiar sem ter nenhum bem de garantia, a própria usina solar é a sua garantia. Nós temos as melhores taxas de juro para financiamento solar, garantindo rentabilidade, e as maiores financeiras do Brasil também fazem parte da IBS, são credenciadas da IBS. Isso traz segurança até em relação à própria IBS, né? Ter um nome credenciado, vinculado como representante das financeiras é uma demonstração aí de robustez do próprio Instituto Brasileiro de Energia Solar. Então isso daqui também é uma segurança a mais e rentabilidade. Fazemos toda a gestão da logística para garantir que não tenha atraso, isso garante a rentabilidade, e também que você receba o produto, isso traz segurança para a sua operação. E os integradores, né? O integrador é a empresa de energia solar, a empresa que convidou você para assistir essa apresentação. Os integradores da IBS também são credenciados, né? Então não é qualquer integrador que pode fazer parte da IBS, muito pelo contrário. O integrador ele tem que passar por um crivo de qualidade, ele tem que fornecer um serviço de qualidade, tem que ter experiência no mercado, tem que já ter feito outras usinas, tem que ter experiência comprovada. Isso garante um serviço de qualidade, um suporte. Isso é muito importante para garantir a rentabilidade da tua usina. Se você fizer um serviço de baixa qualidade, você pode ter problema aí, acionamento de suporte, acionamento de garantia por um erro, uma falha no integrador. Então ter um integrador que tem um serviço de qualidade é importante, e a IBS atesta os integradores, certifica os integradores que fazem parte do ecossistema, e também a questão da idoneidade e honestidade. Então todo integrador, para poder fazer parte da IBS, a gente faz todo o levantamento da ficha desse integrador. Ele não pode estar endividado, ele não pode ter o nome sujo, não pode ter problemas judiciais. Então é alguém que está tudo certo, está tudo regularizado, uma pessoa idônea. Os sócios, né, a gente faz o levantamento de todos os sócios da empresa, do integrador que vai fazer parte da IBS, tudo isso para trazer segurança para você. Então, uma vez que você compra de um integrador credenciado pela IBS, você tem uma dupla garantia. O próprio integrador é uma empresa idônea, com serviço de qualidade, e você tem a garantia da própria IBS. Então, se algo acontecer, digamos que alguma fatalidade aconteça com o integrador, você tem para quem ligar, e a própria IBS vai designar outro integrador para dar sequência no teu serviço, e principalmente para dar o suporte e acompanhamento do teu serviço. Então você tem uma garantia maior. Se durante o processo estou fazendo minha usina, acontece alguma coisa com a empresa que eu contratei, não tem problema, a IBS vai dar o acompanhamento, vai designar outro integrador, mandar o produto, e a sua usina vai ser executada sem problema nenhum. Então aqui estão todos os riscos, né, que podem acontecer
acontecer na hora de você confeccionar uma usina. Então, antes mesmo da sua usina ser colocada em operação, tudo isso pode acontecer de errado. E é exatamente aí que a IBS atua, dando essa segurança para o investidor. A sua usina vai sair, você vai ter a sua usina, você não corre o risco da sua usina ficar pela metade. Então, essa é uma grande garantia, uma grande segurança para você, investidor. Porém, existem ainda outros riscos que vão além desse daqui, que é um risco de uma catástrofe, né? Uma chuva de granizo, quebrar as placas, um incêndio, um roubo, enfim, para todos esses outros riscos, durante a execução da obra e depois da obra, nós temos a apólice de seguro. Então, a apólice de seguro cobre todos os outros riscos que podem vir a acontecer. Estou sendo aqui bem transparente com vocês em relação a todos os riscos desse tipo de investimento e as garantias que a IBS traz, trazendo segurança para essa operação. Uma vez que a sua usina está pronta, está instalada, conectada na concessionária, você precisa alugar essa usina. Então, você precisa de uma cooperativa. E nós temos a nossa própria cooperativa. Isso é muito importante, né? A nossa cooperativa tem a menor taxa administrativa, como uma imobiliária, parte desse aluguel fica com a cooperativa. Então, nós temos a menor taxa administrativa do mercado, por isso a gente consegue o maior aluguel. Isso garante rentabilidade para o teu investimento. E a cooperativa IBS pertence ao ecossistema. Então, você está negociando com um integrador que faz parte do ecossistema e, ao mesmo tempo, você tem um integrador que faz parte do ecossistema e a cooperativa faz parte do ecossistema. É diferente de você falar com um integrador que vai vender uma usina para você, mas daí você vai conectar essa usina em outra cooperativa. Né, uma cooperativa que não tem vínculo nenhum com o integrador. Então, aqui você está negociando com um integrador que está vinculado. Então, traz uma segurança muito maior para você, investidor. E uma estratégia extremamente agressiva. A cooperativa IBS tem uma estratégia extremamente agressiva para trazer os consumidores. Então, ficou claro que o investimento em energia solar, isso eu não estou falando da cooperativa IBS, eu estou falando de qualquer investimento em energia solar. É um contrato de locação. Então, precisa de um inquilino que alugue a sua usina para que você tenha a rentabilidade do seu aluguel. O que a cooperativa IBS tem é uma estratégia extremamente agressiva para trazer esses consumidores. Então, a gente remunera muito bem, de forma extremamente agressiva, os corretores que trazem esses consumidores. O consumidor não paga nada para entrar, economiza 20% na conta de luz dele e o corretor tem uma rentabilidade muito alta. Então, a gente não tem dificuldade nenhuma para trazer os consumidores, a gente não falta consumidores para nossas usinas, muito pelo contrário, nós temos muito mais consumidores querendo entrar para a cooperativa IBS do que investidores, usinas entrando. Então, a gente não tem dificuldade nenhuma nessa operação, isso traz segurança para você, investidor. Então, aqui mais uma vez a IBS trazendo segurança, para todo o ecossistema. Então, de forma bem resumida, bem sucinta, esses são os riscos da operação e dessa forma a IBS traz a segurança. Então, você como investidor, você sempre vai buscar a maior rentabilidade possível e não existe nada mais rentável do que investir no mercado de energia solar, é extremamente rentável, conforme a conta de luz for subindo, então a remuneração do seu aluguel também vai subindo, então existe uma tendência da conta de luz subir, então você vai estar ganhando 6 mil hoje, se amanhã, daqui 1 ano, 10 anos, 5 anos a conta de luz for subindo, automaticamente esse aluguel da sua usina também sobe, aumentando ainda mais a rentabilidade. Então, a gente calculou a rentabilidade baseada no valor da conta de luz de hoje, mas a tendência aí é aumentando, isso vai aumentando a rentabilidade. Então, obviamente não tem nada mais rentável do que investir no solar, estamos falando aí de 2%, mais do que 2% se a gente calcular o reajuste da conta de luz anual, então mais de 2% de rentabilidade e a segurança da IBS, a segurança de você investir através de um integrador credenciado ao Instituto Brasileiro de Energia Solar. Então, investir com rentabilidade e segurança é exatamente isso que a IBS oferece. Esse é o propósito do ecossistema, por isso que nós falamos que somos um ecossistema criado para gerar prosperidade no mercado de energia solar, para você poder investir com segurança. Então, esse é o ecossistema da IBS. Eu sempre finalizo essa apresentação dizendo que a IBS é uma empresa declaradamente cristã, somos uma empresa com propósito, nós queremos fazer do mercado de energia solar um mercado de gente séria, Nosso propósito é a divina prosperidade, o que significa prosperar cumprindo a vontade de Deus, fazendo as coisas do jeito certo, com caráter, com valor, fazendo realmente aquilo que deve ser feito, Então, se faz sentido para você
fazer parte desse ecossistema, se tornar um investidor, então você é nosso convidado a fazer parte, né, se tornar um investidor através do ecossistema do Instituto Brasileiro de Energia Solar. Então essa apresentação é para tirar as dúvidas, é para apresentar como funciona o mercado, quais são os riscos, né, como a IBS traz essa segurança e qual é a rentabilidade. Eu não vou abrir para dúvidas aqui, porque o próprio integrador, né, credenciado da IBS, a pessoa que convidou você para a apresentação, ela é a pessoa adequada para você tirar suas dúvidas, porque cada projeto existem particularidades. Então, se a gente abrir aqui para tirar dúvida, cada um vai falar do seu projeto, isso pode interferir um no outro, então a gente opta por não abrir para perguntas nessa apresentação. Então, todas as perguntas que você tem, você pode direcionar para o seu próprio integrador. Então, o integrador que te convidou para essa apresentação, ele é o nosso representante, ele é um representante do Instituto Brasileiro de Energia Solar, ele é um integrador IBS. Então ele está capacitado e preparado para tirar todas as suas dúvidas. Se tiver alguma particularidade que ele não sabe responder, ele vai entrar em contato com a matriz, com a própria cooperativa, com a direção da cooperativa e tirar alguma dúvida pontual específica. Beleza, pessoal? Essa é a nossa apresentação. Obrigado pelo tempo de vocês. Que Deus abençoe a todos. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.